E se eu te dissesse que a sua maior vitória já foi conquistada? Que a batalha mais difícil da sua vida, aquela que você trava dentro de você todos os dias, ela já tem um vencedor, e o vencedor é você. Mas por algum motivo doloroso e frustrante, você continua vivendo como se estivesse perdendo a guerra. Lutando contra a mesma culpa que te acusa, o mesmo medo que te paralisa, a mesma voz interna que sussurra que você não é bom o suficiente, que você nunca vai mudar de verdade. Hoje nós vamos mergulhar numa verdade tão fundamental, tão poderosa, que ela tem a força de um terremoto divino para demolir essa prisão de dentro para fora. Nós vamos descobrir juntos, na palavra de Deus, que a ressurreição de Cristo não é apenas uma promessa para um futuro distante, um bilhete de saída para depois que você morrer. É uma identidade explosiva que transforma o seu presente, o seu agora, o seu hoje. Nós vamos abrir a palavra juntos em um trecho que é puro poder e lógica divina. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vamos começar no versículo 12. E para entendermos a urgência do que Paulo está escrevendo, eu quero que você use sua imaginação por um momento. Feche os olhos, se precisar. Se transporte para a cidade de Corinto no primeiro século. Não é uma cidadezinha pacata no interior. Corinto era Nova York do seu tempo. Um centro comercial pulsante, um porto onde navios do mundo inteiro atracavam, despejando mercadorias, culturas, idiomas, novas ideias, novas filosofias. Imagine o barulho, os cheiros, a energia. Uma cidade de oportunidades, mas também de excessos. Imoralidade, orgulho intelectual, competição. E no meio de tudo isso, existe uma pequena e vibrante comunidade de seguidores de Jesus. Uma igreja cheia de gente com dons espirituais incríveis, mas terrivelmente dividida e confusa. Eles estão discutindo sobre qual líder é o melhor, estão processando uns aos outros nos tribunais, e o orgulho está correndo solto. E no meio dessa confusão toda, uma dúvida perigosíssima começou a se espalhar, como um vírus silencioso no sistema. Alguns membros da igreja, talvez tentando parecer mais sofisticados, mais gregos, em seu pensamento, começaram a dizer: sabe essa história de ressurreição dos mortos? Isso é muito literal, muito rústico. A alma é imortal, mas o corpo é uma prisão. Não existe ressurreição física. Para eles, parecia uma ideia filosófica inofensiva, talvez até mais espiritual. Mas o apóstolo Paulo, a quilômetros de distância, ouve isso e o alarme soa em seu espírito. Ele entende que isso não é um detalhe teológico menor, não é um tópico para um debate acadêmico. Não, Paulo enxerga isso como um câncer que, se não for removido, matará a igreja. Negar a ressurreição física para Paulo é como pegar uma marreta e destruir a viga mestra que sustenta o prédio inteiro do cristianismo. Se você tira essa peça, ele vai argumentar, tudo desmorona. A nossa pregação, o que anunciamos ao mundo, se torna oca vazia, palavras ao vento. A nossa fé, a sua confiança em Jesus, se torna inútil, vã, sem poder algum. E a igreja, a comunidade dos crentes, perde completamente o seu alicerce ético, o porquê vivemos de forma diferente do mundo. Então, eu te peço, fique aqui comigo, não se distraia, porque o que Paulo constrói a seguir não é apenas uma aula de teologia, é uma cirurgia de coração aberto, e a verdade que ele revela tem o poder de redefinir completamente a forma como você vai acordar e encarar o seu dia amanhã. Então, qual é a estratégia de Paulo? Como esse mestre construtor vai consertar essa rachadura na fundação da fé dos coríntios? Ele não começa com um argumento filosófico complexo para impressionar os gregos, ele não apela para a emoção, ele começa com um fato. Um fato histórico brutal, inegociável. Um evento que aconteceu no tempo e no espaço. Um pilar de granito sobre o qual tudo mais será construído. Ele basicamente diz, no começo do capítulo, escutem aqui, eu não inventei isso. Eu entreguei a vocês o que recebi, e o que é de primeiríssima importância. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois por mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Ele está dizendo, isso não é um mito, isso não é uma ideia, isso é história. Nós vimos, nós tocamos, nós comemos com ele depois que ele voltou do túmulo. Esse é o ponto de partida inegociável, Cristo ressuscitou, ponto final. E a partir dessa rocha maciça de verdade, ele constrói sua argumentação como um engenheiro genial, mostrando 3 consequências lógicas, como 3 ondas de choque que se espalham a partir desse epicentro histórico, e a primeira onda de choque é um alerta aterrorizante. Paulo nos convida por um momento a olhar para dentro do abismo. Ele pega a dúvida dos coríntios e a leva à sua conclusão lógica. É uma tática brilhante. Ele diz, ok, vamos pensar como vocês por um minuto. Vamos assumir que o que vocês estão dizendo é verdade. Não existe ressurreição dos mortos. Se essa premissa é verdadeira, qual é a primeira consequência inevitável? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. É lógico. Se a ressurreição é impossível, foi impossível para ele também. E se Cristo não ressuscitou, qual é o resultado disso? Paulo não mede palavras. Ele lança a bomba no versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e também é inútil a fé que vocês têm. Pare e sinta o peso esmagador dessa frase. Inútil. A palavra grega é kenos, que significa vazio, oco, desprovido de conteúdo ou poder. Tudo que os apóstolos pregaram, tudo pelo que eles sofreram, as prisões, os açoites, os naufrágios, o risco de vida constante, tudo seria uma grande, trágica e elaborada mentira, uma perda de tempo monumental. E a sua fé, aquela centelha de confiança que te sustenta nos dias mais escuros, aquela esperança que te faz levantar da cama quando tudo parece perdido, seria como tentar se agarrar à fumaça. Seria uma fé sem substância, um placebo espiritual que não cura nada, um cheque sem fundos. Nós seríamos, como ele diz alguns versículos depois, os mais dignos de pena de todos os seres humanos. Por quê? Porque estaríamos baseando toda a nossa vida, nosso presente e nossa eternidade em uma ilusão.
Você consegue sentir a gravidade disso? Paulo está nos forçando a ver que sem a ressurreição, o cristianismo não é apenas uma religião com algumas falhas. É uma fraude cruel, uma piada de mau gosto cósmica. A segunda consequência dessa cascata de desastre é ainda mais pessoal, mais íntima. Se Cristo não ressuscitou, Paulo continua no versículo 17, a fé que vocês têm é inútil, vocês ainda estão em seus pecados. Isso aqui é um soco no estômago. Pense nisso. O que isso significa? Significa que a cruz, aquele evento central da nossa fé, não foi o suficiente. Significaria que a morte de Jesus foi um ato nobre, um exemplo de amor sacrificial talvez, mas que terminou ali. A morte venceu. A sepultura foi o fim da história. Veja bem, a ressurreição não é um apêndice da história da salvação. Ela é o selo de aprovação do Pai sobre a obra do Filho. É o grande amém de Deus sobre o está consumado de Jesus. É o recibo divino que diz: pagamento recebido e aceito na íntegra. Dívida cancelada para sempre. Sem a ressurreição, não há recibo. Não há prova de que a justiça de Deus foi satisfeita. Não há prova de que a dívida do pecado foi realmente quitada. Nós continuaríamos para sempre presos, afundados na lama da nossa própria culpa, sem nenhuma esperança real de libertação. Cada pecado, cada falha, cada pensamento impuro, continuaria manchando nossa conta com um saldo devedor impossível de pagar. A morte, o grande inimigo, teria a palavra final. O túmulo teria a última risada. É um cenário de desespero absoluto. E é exatamente nesse ponto, depois de nos levar à beira desse precipício escuro e sem fundo, que Paulo acende uma luz tão ofuscante que cega toda a escuridão. A terceira consequência, essa muda o universo. Ele vira o jogo de forma dramática, com uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Deixe essa frase respirar em sua mente. Mas de fato. Não é, mas nós esperamos que. Não é, mas seria bom se. É, mas de fato. É uma declaração de realidade. E então vem a palavra-chave, primícias. Essa não é apenas uma palavra poética. É uma bomba teológica que explode com significado. Para qualquer judeu do primeiro século, a palavra primícias evocaria imagens e sentimentos imediatos. As primícias, a primeira parte da colheita, era algo sagrado. Imagine ser um agricultor em Israel. Você trabalhou a terra por meses, sob o sol forte. Você arou, semeou, regou. Você esperou com ansiedade, orando por chuva e proteção contra pragas. E então, um dia, você vai ao campo e vê os primeiros feixes de trigo dourados, os primeiros cachos de uva roxos e cheios. O que você faz? Você não escolhe para fazer pão ou vinho para si mesmo. Não, você cuidadosamente colhe essa primeira porção e a leva ao templo como uma oferta a Deus. Esse ato de adoração significava duas coisas profundas. Primeiro, era um ato de gratidão. Deus, obrigado por esta colheita que está começando. Tudo vem de ti. Mas segundo, e talvez mais importante para o nosso estudo, era um ato de fé e uma garantia. Aqueles primeiros feixes eram a prova, o sinal visível, a amostra grátis de que o resto da colheita, o campo inteiro, viria logo em seguida. E mais, a qualidade daquelas primícias indicava a qualidade de toda a colheita que estava por vir. Você está conseguindo captar a imagem absurdamente poderosa que Paulo está pintando aqui? Quando ele chama Jesus de as primícias, ele está dizendo que a ressurreição de Jesus não foi um evento único e isolado, uma anomalia na história humana que nunca mais se repetirá. Não, ele não é a exceção à regra. Ele é a regra da nova criação de Deus. Ele é o primeiro fruto da vasta e gloriosa colheita da ressurreição que Deus prometeu. A ressurreição dele não é apenas uma promessa de que um dia, se tudo der certo, nós talvez também ressuscitaremos. É o início efetivo. É o sino que anuncia que a colheita já começou. A vida que jorrou daquele túmulo vazio na manhã de domingo é a mesma qualidade de vida que está prometida a você. A ressurreição dele é a garantia, a prova viva, o penhor, de que a sua ressurreição também virá. Ele é o protótipo, o pioneiro da nova humanidade. E todos que estão conectados a ele pela fé, inevitavelmente seguirão o mesmo caminho. Nossa transformação final está selada pela transformação dele. E aqui vem a pergunta que muda tudo. Se a colheita já começou com ele, isso não significa que algo dessa nova vida, dessa nova criação, já deveria estar brotando e crescendo em nós, aqui e agora? A resposta é um retumbante sim. Vamos aprofundar isso. Vamos mergulhar nessa rede de verdades, porque a Escritura se ilumina a si mesma como um sistema de espelhos. Vamos viajar rapidamente para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. É como se ele pegasse essa semente plantada em Coríntios e a regasse até se tornar uma árvore. Em Romanos 6, ele lida com uma objeção perigosa. Alguns estavam pensando, uau, se a graça de Deus é tão grande que perdoa todos os pecados, então por que não pecar mais, para que a gente veja mais dessa graça incrível? Paulo reca horrorizado. E a resposta dele é um sonoro, de modo nenhum. E por quê? Qual é o argumento dele? Ele nos leva para as águas do batismo. Ele diz, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Essa é a primeira parte. Quando você confia em Cristo, seu velho eu, aquele que era escravo do pecado, foi crucificado e sepultado com ele. Aquele velho você está morto e enterrado. Mas a história não para na sepultura. Paulo continua, a fim de que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Preste atenção na palavra, andemos. Tempo presente. Agora. A sua ressurreição com Cristo não é apenas o seu ticket de entrada para o céu. É o poder que te capacita para uma vida nova, que começa no exato momento em que você crê. É o poder para dizer não, àquele pecado que por anos te dominou. É a força para perdoar o imperdoável. É a capacidade sobrenatural de viver de uma maneira que reflete o caráter do céu aqui na terra. Você não está mais operando com o velho sistema. Você recebeu um upgrade de poder. Agora, salte comigo para a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4.
É a mesma lógica, a mesma verdade fundamental, mas com uma ênfase ligeiramente diferente. Paulo escreve: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Observe com atenção a ordem das palavras. A gramática aqui é a chave. Ele não diz: busquem as coisas do alto para que, um dia, vocês talvez consigam ressuscitar. Essa seria a lógica de todas as outras religiões do mundo. Faça, faça, faça para merecer. O Evangelho inverte tudo. Paulo diz: porque vocês já ressuscitaram com ele, como consequência natural dessa nova realidade, busquem as coisas do alto. Nossa identidade determina a nossa direção. Nosso indicativo, você é, informa o nosso imperativo, faça. Porque a sua verdadeira vida, sua nova realidade, está agora escondida com Cristo em Deus. Seus pensamentos, seus desejos, seus valores, seu foco, devem ser radicalmente reorientados para essa nova pátria celestial. A ressurreição, novamente, não é um ponto final a ser alcançado. É um ponto de partida para uma jornada de vida completamente nova. E para colocar a pedra angular nesse arco de verdade, Paulo nos dá o quadro completo, a visão panorâmica em 1ª carta aos Coríntios 15, versículos 21 e 22. Ele faz um contraste espetacular, de escala cósmica, entre dois homens que se tornam os representantes de toda a humanidade, o primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. Ele declara: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Pense em Adão como a fonte original de um código de computador. No Jardim do Éden, ele introduziu um vírus nesse código, o vírus do pecado, da rebelião, da morte. E porque todos nós descendemos dele, todos nós nascemos com esse sistema operacional defeituoso. A criação inteira geme sob o efeito desse vírus. Nossos corpos adoecem e envelhecem, e o túmulo parece ser o destino inevitável de todos. Mas então vem Cristo, o último Adão. Ele não vem para tentar consertar o código antigo. Ele vem para introduzir um sistema operacional completamente novo. Onde o primeiro Adão trouxe falha e morte, o último Adão traz triunfo e vida. Ele não apenas consertou o que Adão quebrou, ele inaugurou algo infinitamente superior, uma nova criação, da qual a ressurreição é o ato inaugural. E por favor, não pense que essa é uma ideia radicalmente nova que só Paulo teve. O Antigo Testamento inteiro sussurrava e apontava para essa esperança. Profetas como Isaías, no capítulo 25, sonhavam com o dia em que Deus prepararia um banquete e tragaria a morte para sempre. Daniel, no capítulo 12, profetizou sobre um tempo em que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Portanto, quando Jesus chega na Judéia do primeiro século e para diante do túmulo fedorento do seu amigo Lázaro, em João, capítulo 11, e declara com autoridade divina: eu sou a ressurreição e a vida, ele não está inventando uma nova doutrina. Ele está se colocando no centro de todas as esperanças de Israel e dizendo: aquilo que vocês esperaram por séculos, aquela vitória sobre a morte que os profetas apenas vislumbraram, ela não é uma coisa, ela não é um evento distante, ela sou eu. E a ressurreição de Lázaro é apenas um trailer, um aperitivo glorioso do poder que ele tem sobre a morte. E finalmente, na última página da história, em Apocalipse capítulo 20, nós vemos a consumação final. Vemos a morte, o último e teimoso inimigo da humanidade, sendo lançada de uma vez por todas no lago de fogo, vencida, humilhada, exterminada para sempre pelo poder do Rei ressurreto. Ok, respire fundo. Tudo isso é uma teologia magnífica. É robusta, é coerente, é poderosa. Mas eu sei qual é a pergunta que está pulsando na sua mente e na minha neste exato momento. É a pergunta mais importante de todas. E daí? O que toda essa história de Adão, primícias e nova criação realmente muda na minha segunda-feira de manhã? Quando o despertador toca, as contas estão na mesa para serem pagas, o chefe está pressionando, os filhos estão demandando, e a ansiedade começa a dar aquele nó no peito. Onde a ressurreição se encaixa nisso? Qual é a aplicação prática imediata, pé no chão, dessa verdade monumental? Vamos trazer tudo isso do céu para a terra, do texto antigo para a sua vida, agora. Primeiro ponto prático, e eu oro para que isso exploda na sua mente e revolucione sua vida: identidade antes da obrigação. Se você não pegar mais nada de hoje, pegue isso: identidade antes da obrigação. A esmagadora maioria de nós, mesmo depois de anos de igreja, vive o cristianismo de forma invertida. Nós operamos com o sistema de Adão. Nós acordamos e pensamos: ok, o que eu preciso fazer hoje para ser um bom cristão? Preciso ler a Bíblia, preciso orar, não posso perder a paciência, tenho que ser generoso, tenho que lutar contra o pecado. Nós tentamos, com nossa própria força, praticar a ética cristã para, quem sabe, no final do dia, sentirmos que agradamos a Deus. Lutamos por um mérito, uma aceitação, que esperamos um dia alcançar. É exaustivo. É uma esteira de hamster religiosa. A ressurreição pega essa esteira e a lança pela janela. Ela vira essa lógica de cabeça para baixo. Você não age de uma certa forma para ganhar um status diante de Deus. Você age de uma certa forma porque você já recebeu o status mais alto possível em Cristo. Você não vive para se tornar uma pessoa ressuscitada. Você vive porque você já é, posicionalmente, legalmente e espiritualmente, uma pessoa ressuscitada em Cristo Jesus. Sua identidade foi radicalmente transformada, não por seu esforço, mas pela obra dele. Isso muda o tom, o sabor, a motivação de toda a vida cristã. A vida cristã deixa de ser uma busca ansiosa e cheia de culpa por mérito e se torna uma resposta livre, alegre e transbordante de gratidão. Você não perdoa para ser perdoado, você perdoa porque você já foi perdoado na cruz, e a ressurreição prova isso. Você não serve para ser amado, você serve porque já é amado incondicionalmente pelo Pai. É uma mudança de motor. Saímos do motor do medo e da obrigação, que queimam combustível de culpa, e ligamos o motor da graça e da identidade, que queimam combustível limpo e infinito da aceitação de Deus. Segundo ponto prático, isso nos dá uma liberdade real e prática diante da culpa e do medo.
Pense comigo naqueles momentos que todos nós enfrentamos. Talvez seja a ansiedade sobre o futuro que te acorda às 3 da manhã, com o coração acelerado, preocupação com finanças, com a saúde e com seus filhos. Ou talvez seja a sombra de um erro do seu passado, uma falha terrível que volta para te assombrar, sussurrando que você está marcado para sempre. Ou mais comumente é aquela voz interna da acusação, que depois de você falhar de novo no mesmo pecado diz, viu? Você não tem jeito, você é uma fraude, você nunca vai mudar. Nesses momentos, a verdade da ressurreição não é um consolo vago, é a sua espada, é a sua arma mais poderosa. Você precisa aprender a pregar o evangelho para si mesmo. Você precisa confessar essa verdade em voz alta se for preciso contra as mentiras. Em Adão, eu morri e sou culpado. Mas em Cristo, eu já fui vivificado. O veredito final sobre a minha vida não foi dado com base na minha performance, mas na performance perfeita de Jesus. Eu já fui declarado vencedor. Mas não podemos parar na confissão intelectual. A fé verdadeira precisa de pés para andar. Em seguida, em resposta a essa verdade, faça uma ação concreta que a encarne no mundo real. Se a culpa é sobre um erro que você cometeu, pare de se flagelar. Corra para a graça de Deus e, se for necessário, vá até a pessoa que você feriu e peça perdão com humildade. Isso é o que uma pessoa livre faz. Se a prisão é o rancor contra alguém, em vez de remoer a ofensa, declare sua liberdade em Cristo e escolha oferecer perdão, liberando a pessoa no seu coração, mesmo que ela não peça ou não mereça. Encerre um padrão de comportamento, termine com um vício, quebre um hábito que te prende ao passado, não como um ato desesperado de força de vontade, mas como um ato de quem está simplesmente andando na novidade de vida que já lhe foi dada. Terceiro e último ponto prático, a ressurreição realinha radicalmente as prioridades do nosso dia a dia. Se essa vida não é tudo o que existe, se a morte não é o fim, e se uma nova criação já começou em Cristo, então a pergunta mais lógica do mundo é, o que realmente importa? No que vale a pena investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia? O que nós contamos como um investimento com retorno eterno? Essa perspectiva reformula completamente nosso balanço financeiro e emocional. De repente, a corrida desesperada para acumular mais bens, mais posses, perde muito do seu brilho quando comparada com a oportunidade de acumular tesouros no céu. A escalada frenética da escada corporativa em busca de status e reconhecimento se torna vazia diante do chamado para descer e servir, como Cristo fez. A ressurreição te convida a investir seu recurso mais precioso e não renovável, o tempo, naquilo que dura para sempre. Invista tempo em oração, não como uma obrigação religiosa para marcar um cartão de ponto com Deus, mas como um encontro delicioso com o Pai que te ama e te deu a vida. Invista tempo de qualidade na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos, construindo relacionamentos que sejam um pequeno reflexo da graça e do amor da Trindade. Invista sua energia em servir na sua igreja local, usando seus dons para edificar o corpo de Cristo. Invista em generosidade, abrindo mão do que é seu para abençoar outros. Pratique a presença atenta no culto comunitário. Pratique a misericórdia e a integridade no seu ambiente de trabalho. São essas pequenas ações, esses pequenos investimentos diários no reino, feitos de forma constante, que manifestam a realidade da nova criação que já está presente e operando em você. Agora, para que tudo isso não fique apenas na teoria, vamos transformar essa montanha de verdade em um ato simples e imediato. Uma única coisa que você pode fazer hoje, a nossa pérola do dia. É um exercício simples, mas com o poder de reconfigurar seu dia inteiro. Amanhã, quando você acordar, antes de qualquer outra coisa, antes de pegar o celular, antes da sua mente começar a correr com a lista de problemas e tarefas, faça duas coisas. Primeiro, sente-se na cama, respire fundo e diga em voz alta, para que seus próprios ouvidos escutem a verdade antes de ouvirem qualquer mentira do mundo: eu sou ressuscitado com Cristo. Sinta o peso e a verdade dessa identidade. Deixe essa frase ecoar no seu quarto. Segundo, baseado nessa identidade, escolha uma ação de graça para praticar deliberadamente durante o dia. Pode ser perdoar aquele colega de trabalho que te irrita. Pode ser pedir perdão pela sua impaciência com seus filhos. Pode ser oferecer um gesto de serviço inesperado, como lavar a louça que não era sua ou enviar uma mensagem de encorajamento para alguém que está passando por dificuldades. E então, no final do dia, tire 2 minutos para refletir. Como essa atitude, nascida da minha identidade, mudou meu humor? Como ela influenciou minhas outras decisões? Veja a teologia se tornando biografia. Vamos amarrar tudo isso para que a verdade central fique clara. A mensagem explosiva que vimos hoje é esta: a ressurreição de Cristo não é apenas uma apólice de seguro contra a morte, uma garantia para o seu futuro. É o Big Bang da nova criação de Deus. É o evento que já começou a transformar sua identidade, seu propósito e sua prática hoje. Lembre-se, a palavra de Deus é uma tapeçaria perfeita. O que foi previsto e ansiado pelos profetas no Antigo Testamento foi cumprido de forma gloriosa em Cristo. E o que começou na ressurreição dele inaugura uma realidade que já tem efeitos éticos e espirituais em nós aqui e agora, nos chamando para viver de uma maneira que o mundo simplesmente não consegue entender. E o vislumbre da graça é simplesmente este: em Cristo, as primícias já foram colhidas e apresentadas a Deus. Jesus, vivo ou ressuscitado, com as marcas nas mãos, é a prova irrefutável de Deus de que a colheita da vida eterna é absolutamente certa, é garantida. E nossa vida diária, com todas as suas lutas e alegrias, é chamada para ser um pequeno espelho dessa grande colheita vindoura, espalhando sementes de perdão em um mundo de vingança, sementes de serviço em um mundo de egoísmo, e sementes de uma esperança teimosa e sobrenatural que se recusa a ceder ao medo, porque sabe com toda certeza que o fim da história já foi escrito, e é um final de vitória e festa. Vamos orar juntos. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos por um momento. Respire fundo, e vamos conversar com o nosso Pai. Senhor Jesus, nós ficamos maravilhados com essa verdade. Obrigado. Obrigado porque a sua ressurreição não é uma história distante de um livro antigo, mas é a nossa história agora. Obrigado por nos unir a ti na tua morte e, gloriosamente, nos ressuscitar contigo para uma vida que nunca acaba e que começa hoje.
Pai, nós confessamos que muitas vezes vivemos como órfãos, como derrotados, esquecidos da nossa identidade de filhos ressuscitados. Perdoa-nos. Ajuda-nos, pelo poder do Teu Espírito Santo, a viver essa esperança hoje, não amanhã, mas neste exato dia. Dá-nos coragem para perdoar quem nos feriu, dá-nos humildade para pedir perdão quando nós ferimos, e dá-nos uma alegria genuína e contagiante em servir as pessoas ao nosso redor sem esperar nada em troca. Enche-nos com o Teu Espírito para que cada parte da nossa vida, nossos pensamentos secretos, nossas palavras públicas, nossas ações diárias, manifeste a beleza e o poder da nova criação que o Senhor inaugurou. Em Teu nome glorioso e ressurreto, Jesus, nós oramos. Amém. Essa verdade não pode, de jeito nenhum, ficar apenas na sua mente como uma informação interessante. Ela precisa descer para o seu coração e se tornar o combustível que guia as suas mãos e os seus pés. E por isso, a minha pergunta para você hoje, uma pergunta que eu realmente quero que você pense e responda aqui nos comentários, é esta. Qual pequeno gesto de graça, inspirado diretamente pela sua nova identidade de ressuscitado, você vai escolher praticar hoje? Pode ser algo simples, mas intencional. Deixe sua resposta aqui embaixo. Ler o que os outros estão fazendo nos encoraja e nos inspira a viver essa verdade juntos. E se essa ideia de viver a partir de uma nova identidade explodiu sua mente? Tem um vídeo que preparei aparecendo aqui na tela que aprofunda exatamente em como o Evangelho transforma a nossa maneira de pensar e de ver o mundo. É o próximo passo perfeito nessa jornada de renovação. Clica lá e a gente se vê em segundos. E claro, se você busca devocionais diários que vão fundo na palavra e te equipam para a vida real, com seus desafios e alegrias, se inscreva aqui no Palavra Pura e ative o sino para não perder nada. Que a certeza inabalável da ressurreição molde, informe e capacite cada escolha que você fizer hoje.